tarde, seja muito bem-vindo à edição desta quarta-feira do Portal News ao vivo. Hoje é 26 de maio de 2021. Agora são 5 horas com mais 3 minutinhos. Nós somos da equipe do Portal Alexandre José, o portal de notícias da nossa comunidade. E a partir de agora, você vai saber tudo aquilo que foi notícia de destaque em Blumenau e região. 23 graus de temperatura nesse dia lindo que faz aqui no Vale do Itajaí. E antes que você pergunte, enquanto o pessoal vai entrando aqui na live, as pessoas podem se questionar, Poxa, mas por que demora, Quando entra a live, ainda fica com aquela tela, demora para a Jamília aparecer. Isso é porque a gente compartilha o link dessa live nos grupos de WhatsApp que a gente tem. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, corre lá no site, acessa alexandrejosé.com, logo embaixo do nome do site você vai encontrar uma tarja verde escrito clique aqui para participar do link de notícias do grupo de WhatsApp. E ali então você vai receber a notificação dessa live e também todas as notícias que a gente posta no site. Você não precisa nem ter o trabalho de entrar na internet e digitar www.alexandrejosé.com. É muito simples, é muito fácil, você recebe em tempo real as notícias no seu celular. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de notícias do WhatsApp, acessa o site, entra no link e vem com a gente, tá bom? E olha, a gente vai começar falando de um assunto que chamou a atenção dos moradores que vivem na região da Velha aqui em Blumenau, especialmente na Velha Central. Uma grande coluna de fumaça foi vista a quilômetros de distância, conforme as imagens que você vê agora nesse vídeo, que foi enviado para a equipe do portal Alexandre José. E essa fumaça ela estava saindo de uma unidade da Companhia Hering, aquela que fica na rua Itororó, que é uma transversal da Rua dos Caçadores. E as pessoas estavam perguntando, o que está acontecendo? É um incêndio? Tem alguém ferido? Houve uma grande preocupação e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Mas, por sorte, não foi nada grave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve poucos danos e foram apenas danos materiais. O incêndio, ele atingiu 2 máquinas que estavam lá dentro da fábrica e foi rapidamente controlado pela brigada de incêndio da empresa. Então, quando os bombeiros chegaram, a situação já estava praticamente controlada e os militares fizeram apenas o combate final, o chamado rescaldo e também a orientação dos funcionários. É claro que os colaboradores tiveram de sair, o ambiente foi evacuado às pressas, porque aquela fumaça, ela é tóxica e ela poderia provocar algum mal. Mas, por sorte, ninguém se feriu e a situação já está controlada. Que você fica sabendo, Porque muita gente se perguntou para os amigos no grupo de WhatsApp, você sabe o que está acontecendo? É um incêndio mesmo? Aí disseram que era só um princípio de incêndio, depois falaram que não era mais, então acesse alexandrejosé.com e você sabe da informação séria sem fake news. Então, houve sim um incêndio na Companhia Hering, 2 máquinas foram atingidas, rapidamente controlado e ninguém se feriu, vida que segue, 5 horas e 7 minutinhos. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante e eu peço a sua atenção. As autoridades aqui de Santa Catarina estão alertando para a chegada, para a realidade mesmo de uma terceira onda da pandemia de Covid-19. Nós tivemos a primeira lá em março do ano passado, depois já passamos pela segunda e infelizmente tem essa possibilidade da chegada da terceira. Esse foi um tema que foi muito discutido durante uma audiência pública que aconteceu hoje pela manhã na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, que fica em Florianópolis, onde trabalham os deputados estaduais que nós elegemos aqui no nosso estado. E essa reunião, ela foi online, mas ela contou com a participação de diversas autoridades, como, por exemplo, o diretor da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, que é o Eduardo Macário. E ele realmente afirmou que o número de novos casos de Covid-19 subiu bastante nas últimas semanas em Santa Catarina e, inclusive, que bateu as estatísticas que eles tinham.
porque a Secretaria do Estado, ela faz um acompanhamento, um monitoramento dos casos e ela já tem uma projeção de quantos números de novos casos e de mortes deve acontecer nos próximos dias. Mas, infelizmente, essa expectativa, essa estimativa foi superada pelos números, o que é um fato muito ruim. Também participaram desse encontro promotor de justiça, deputados que fazem parte dessa comissão e uma pessoa muito importante que a gente vai ouvir falar daqui a pouquinho, que é o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, que é o Alexandre Fagundes. É claro que ele foi bastante questionado pelas pessoas que participaram desta reunião virtual e ele também deu várias explicações a respeito dos insumos que o Estado ainda tem, da ocupação dos leitos de UTI que ainda está alto em muitas regiões de Santa Catarina. Então a nossa equipe separou um trechinho desse alerta que foi feito pelo secretário adjunto de Estado da Saúde, o Alexandre Fagundes. Vamos acompanhar. Com relação à terceira onda, né, essa tem sido um discurso do secretário Dr. André, e os números, né, os dados epidemiológicos nos apontam que isso é realmente muito possível de acontecer. É claro que são estimativas, né, são cenários epidemiológicos. Fica muito difícil de prevermos, né, cenários, né, a não ser com os dados epidemiológicos que nós temos. Então, existe essa possibilidade. Essa possibilidade existe e nós não estamos aqui para colocar medo, para apavorar ninguém e nem para prever futuro, né? Porque a gente aqui não é vidente. Mas estamos falando isso com base em informações de especialistas, pessoas que estão estudando esses números há meses desde o início da pandemia. E qual é o nosso objetivo com esse alerta? Fazer com que vocês que estão nos acompanhando neste momento mantenham os cuidados básicos, aqueles mesmos que nós tínhamos lá desde o início da pandemia, né? Usar máscara em todo e qualquer ambiente que nós estivermos, lavar as mãos ou com água e sabão ou higienizar com álcool em gel a todo instante, não colocar as mãos nessas partes aqui do rosto, né, de olho, nariz e boca, tentar lavar os alimentos, os produtos que vêm de fora do mercado e pedidos que a gente possa fazer em casa. Tudo isso continua sendo feito, precisa ser feito para evitar então mais casos e infelizmente mais mortes nessa terceira onda de Covid que infelizmente se aproxima. 5 horas e 11 minutinhos, o que a gente faz também para combater a Covid? Vacina a população, né? E é isso que está acontecendo no Brasil, em Santa Catarina, aqui em Blumenau. E a boa notícia é que a partir de hoje, nessa quarta-feira, começaram a ser vacinados os profissionais da área da educação. E a gente já tem imagem da primeira professora vacinada em Blumenau. É a Idelma Almanza Concari, ela que tem 35 anos de idade e trabalha no CEMEA, que é o Centro Municipal de Educação Alternativa, que trabalha no atendimento de alunos com deficiência. Ela ficou extremamente feliz por ser a primeira professora vacinada e, a partir dela, muitos outros estão sendo vacinados. Então, estão sendo vacinados neste momento professores e auxiliares do CEMEA e da APAI e também os professores, segundo os professores e auxiliares, pessoas que atuam diretamente na educação infantil com crianças de 0 a 3 anos. O agendamento ele continua sendo feito no site da Prefeitura ou pelo Alô Saúde no telefone 156, opção número 2. No site da Prefeitura e no alexandrejosé.com você confere os documentos necessários para a vacinação desses professores. Só lembrando que quem tomou a vacina da gripe recentemente, que foi aberta, né, a vacinação, o agendamento para os profissionais da saúde, precisa esperar aquele prazo de 14 dias, né? Então vamos estar atento a esse período e manter o maior número de pessoas imunizadas. E assim a gente vai seguindo nessa campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. E por falar nisso, hoje começaram os professores, amanhã começam a ser vacinados os presos e também todos os funcionários do sistema prisional aqui de Santa Catarina. Embora muita gente torça o nariz para essa notícia, né, não goste dessa preferência que eles têm, o governo do estado de Santa Catarina, ele fala numa espécie de muralha sanitária, né? Eles querem, de fato, blindar
todas as unidades prisionais de Santa Catarina para que a Covid-19 não entre, porque a gente sabe que se entrar, aí a contaminação ela vai ser muito rápida. Então, por conta disso, a partir de amanhã, quinta-feira, começa a vacinação dos presos e dos profissionais. A gente tem, inclusive, uma entrevista com o secretário de Administração Prisional aqui de Santa Catarina, o Leandro Lima. Acompanhe. Todos os operadores do sistema prisional e socioeducativo, técnicos, terceirizados, prestadores de serviços, todos aqueles que transitam dentro dos sistemas prisional e socioeducativo serão preferencialmente vacinados com o início desse processo a partir dessa quinta-feira, dia 27. Isso é um grande fortalecimento da estratégia da muralha sanitária que protege vidas humanas, que protege vidas dos servidores do nosso Estado, dos sistemas prisional e socioeducativo, e também é uma estratégia que se acrescenta à muralha sanitária, protegendo todos os custodiados do Estado por consequência. É uma estratégia, né, deixando bem claro que eles não estão sendo privilegiados, faz parte do plano de vacinação e assim vai indo por etapas, né? Nós tivemos os idosos, os deficientes, pessoas com doenças, com comorbidades. Hoje passamos para os professores, amanhã para os profissionais de saúde. Quem sabe na semana que vem, no mês que vem, a gente tenha uma outra classe, uma outra categoria de trabalhadores que vai ser beneficiada com tudo isso. Lembrando que os profissionais da área da segurança, do sistema prisional, eles devem ficar atentos à programação da sua cidade e também levar um documento que possa comprovar o vínculo com essa unidade, tá certo? 5 horas e 15 minutinhos, vamos à nossa previsão do tempo. Que semana linda e agradável nós estamos vivendo aqui no Vale do Itajaí, né? O tempo tem ficado firme, dias ensolarados, com muitas possibilidades de aproveitar aí as horas ao ar livre. E assim deve ser também nessa quinta-feira. Amanhã nós teremos o predomínio do sol, entre poucas nuvens. No amanhecer a temperatura ainda é baixa, como já aconteceu na terça, nessa quarta. Amanhã os termômetros podem marcar entre 10, 11, 12 graus no início do dia aqui em Blumenau. Só que a máxima, com o aparecimento do sol, você já sabe, ela pode chegar até 27 graus. Então amanhã a gente vai ter de tudo aqui em Blumenau, né? A gente vai ter frio ao amanhecer e depois a gente pode ter até calor no período da tarde. Nesse momento faz 24 graus em Blumenau. Por enquanto, nada de previsão de chuva aqui para a nossa região. Quero lembrar a você que nos acompanha aqui pelas redes sociais também pode entrar em contato com a equipe de jornalismo do portal Alexandre José. Nós temos um telefone de WhatsApp para responder perguntas, tirar dúvidas e também receber sugestões de reportagens. O número já está aí na sua tela, 47 99954 5960. É sempre um jornalista da nossa equipe que vai responder as mensagens e aí vai tentar resolver o seu problema. Quero te convidar também para seguir o portal Alexandre José no Instagram. Procura lá o @portal Alexandre José. No Instagram também tem live, assim como no Facebook, tem outros conteúdos exclusivos, tem os Reels, tem os Stories que te levam direto para as matérias que você deseja acessar. Então, se você ainda não acompanha a gente lá no Instagram, siga o @portal Alexandre José. Agora são 5 horas e 17 minutinhos. Antes de encerrar, quero mandar aquele alô para a nossa audiência ao vivo aqui no Facebook, né? Pessoal que nos acompanha desde o início desta live está fiel, todos os dias às 5 da tarde, acompanhando as nossas transmissões. Um grande abraço ao Mário Cecília Teixeira, né? O casal que está nos acompanhando, a Maria Rita, o Juliano Vilbert, o Erilde Silva, o Ricardo Soares, a Arnoldo Nestor Marcos, obrigado, a Dona Rose Martins, Patrícia da Silva, o Di Cabral também está comentando aqui, a Pamela e o Antônio,
Muita gente ligadinha aqui no portal Alexandre José, o Elias Anaor Etura, a dona Iraci Zanella, um grande abraço a cada um de vocês. O Portal News ao vivo está de volta amanhã às 5 da tarde. E de manhã tem a primeira edição com o Alexandre José entre 11 e 11h30 da manhã. Mas fora isso, em qualquer momento do dia você já sabe, você pode acessar o nosso site e saber de tudo que está acontecendo na nossa região, alexandrejosé.com. Amanhã nós estaremos de volta e eu espero você. Um grande abraço e até lá!